escolhi essa imagem, né. Primeiro que é uma família que eu tenho pensado muito nela nesses tempos que a gente está vivendo, sabe. É uma família que muito amorosa e muito consciente, e muito ligada à natureza, espiritualizada, era uma família que tinha uma aura, assim, né, iluminada essa família. E foi lá a primeira vez que eu ouvi falar de agrofloresta, e eu comecei a perceber que a concepção, o conceito de agrofloresta se aproximava muito do conceito de parto que eu vivenciava com a parteira já há mais de 10 anos, a Marilanda. Com a Mari, eu pude descobrir a vida, assim, no seu mais alto na sua mais alta intensidade. Era uma pessoa que é muito ligada à vida, ela aposta muito na vida, né, ela tem esse pulso nela, e ela não desiste. Não desiste, mas nunca, nunca, nunca via. Olha, eu já vi a Marilanda sozinha numa ribanceira, assim, foi num parto no meio do mato, aí estava chovendo, e o carro escorregou, e ela conseguiu sair da ribanceira, sabe. É impressionante. É, assim, um pacto com a vida como eu nunca vi igual. E ela chegou para mim e me apresentou um assunto que eu não, apesar de ser mulher, eu nunca tinha parado para nunca tinha me debruçado, nunca tinha pensado em fotografar. E aí a Marilanda me deu uma primeira chamada, assim, porque eu não sabia dizer nem as partes, identificar nem as partes do meu corpo, né. E aí ela me disse: "Poxa, você conhece tanta história do mundo, né, vive fotografando os conflitos, movimentos sociais, esperando por essa revolução, com a sua utopia, mas você não conhece o próprio corpo. Como é que você vai para essa guerra assim?" Isso me tocou muito e realmente acho que o parto tem muito a dizer, o nascimento tem muito a dizer nesse momento que a gente está passando, um momento recolhido, um momento indefinido, em que a gente não tem o controle e que a gente precisa ter fé, é a única coisa que a gente tem, fé na vida, né. Essa esperança, esse encantamento que o parto traz, sabe. E também esse poder compartilhado, não é um poder de disputa, todos ganham junto, é um abraço forte, né, que acolhe todo mundo e nos fortalece para seguir em frente. E aí eu fui perceber que em cada família tinha uma revolução, cada família passava por um processo de avesso do avesso, de superação, de vinha conflitos de todas as ordens, a ordem familiar, financeira, espiritual, de divisão de tarefas, de troca de papéis, envolvia muita coisa. E no final, quando vinha aquele bebezinho todo frágil, com aqueles olhinhos, fazendo os falando umas coisinhas que a gente não entende, mas que é muito fofo também, e a gente está pronta para o recomeço. Eu já era fotógrafa há bastante tempo, mas não percebia com tão aguçadamente o que representa a latência, o poder que ela tem, né. E eu fui me desprendendo do que eu via, e fui cada vez me apegando mais ao que eu sentia e me deixando levar por esse caminho. Eu já fotografo parto e nascimento há 13 anos ou 14, algo assim. Passei por várias crises, é engraçado, parece crise de casamento, né, porque você tem a crise dos 3 anos, depois você tem a crise dos 5, aí depois você passa 10 anos, aí a crise já é mais branda, e em cada crise dessa você se descobre, né. E a crise com o fotógrafo é ele achar que ele está vendo a mesma coisa sempre, né. E é um desafio, porque a gente imagina que toda família é igual, que todo nascimento é igual, que toda mulher é igual e que toda casa
É igual, tem uma luz no teto, né, tem aqueles compartimentos que as pessoas circulam, a decoração pode variar um pouco, e não, em cada casa era uma situação de luz, era um colorido, era uma aura, umas tinham bichos de estimação, outras não, outras crianças nasciam já com as suas irmãs, com os brinquedos espalhados, né? Ou brincando com os instrumentais aí da Marilanda, que ficava doida atrás. Então, era sempre uma aventura, né? Era um tempo suspenso, foi outra coisa que eu aprendi, foi um tempo novo, um tempo que não está no nosso controle, nos arrebata. Você não tem como escapar, assim, você se desloca do dia a dia, você está em um tempo suspenso. Eu fiquei emocionada com as coisas que você revelou para mim. Você já tinha revelado isso, mas agora, nesse momento, eu fiz uma retrospectiva dessa história, né? E como você entrou nesse universo tão íntimo, tão pessoal, né? E entrou com uma leveza. A Adriana tem uma característica de se tornar invisível no processo. Então, eu lembro que, apesar de toda a invisibilidade dela, eu, enquanto protagonista do cuidado para a mulher nesse lugar, né, de parto, eu fico muito sensitiva a tudo, ao som, ao cheiro. E a Adriana tinha uma máquina analógica. Ela clicava, aquilo me incomodava profundamente. Aí eu falei para ela: você não pode diminuir o barulho? Aí ela: que barulho? Então, e aí a luz, a mesma coisa. Antes eu falei com ela: Adri, luz, a gente vai trabalhar com menos luz. Ela disse para mim, eu falei: você vai trabalhar no escuro, então você vai ter que descobrir luz no escuro. Ela me deu uma aula profunda sobre luz. Me deu um livro para ler, então houve uma troca muito grande, né, dos momentos invisíveis, né? Então você enxerga no escuro muita coisa. Tanto para mim quanto para a Adriana, foi um crescimento pessoal, foi um reconhecimento de subjetividades. Porque a Adriana escolheu a foto, mostrou para mim, e eu também concordei com ela. Né? É a história de uma família que, para mim, foi um tremendo desafio enquanto enfermeira obstetra, que eu represento uma categoria, e o quanto que eu fui sensível como parteira. Para mim, existe uma diferença entre ser enfermeira obstetra e ser parteira naquele momento. Para mim, ser parteira é estar com os canais totalmente abertos e muito mais sensíveis. Tem uma tecnologia do conhecimento científico, mas eu tenho uma sensibilidade extremamente aberta para sentir o ambiente, sentir os sons, sentir a mulher. Então, é um momento de presença, é uma presença intensa que eu sou capaz de fazer leituras que as pessoas dizem que é intuição, mas eu não acho que seja intuição. Eu acho que isso é uma interação tão presente que eu consigo circular naquela energia. E eu acho que isso é uma atitude de parteira. Eu fui docente na universidade e é óbvio que eu mergulhei nesse conhecimento da tecnologia de enfermagem obstétrica. Eu mergulhei num conhecimento de assistir uma mulher desmedicalizadamente, né? E isso eu só consegui no universo domiciliar, porque o hospital é medicalizado, né? E também me distanciei da violência, que o hospital é muito encharcado de violências, né? Mas a escolha dessa foto tem a ver com o tempo, principalmente com o tempo. O quanto que esse tempo para a gente é importante, o quanto que nós nos desmembramos, nos fragmentamos ao longo do tempo. E estar nesse lugar de parteiragem é estar em comum acordo com o tempo de uma forma
tão consciente e tão precisa. Esse tempo, ele para nós, é de um valor incrível. E essa família tinha um tempo para parir. A data prevista do parto era 31 de dezembro. No dia 25 de dezembro, essa família sofreu um acidente de carro, e foi um acidente dramático, em que houve perdas de vidas. E a sorte que eu fui a primeira pessoa a ser notificada desse acidente, porque o meu cartão de enfermeira obstétrica estava no bolso do companheiro dela, do Paulo. Foi um acidente muito simbólico, porque era uma van que atravessou um cruzamento avançando o sinal, porque era Natal e ele queria chegar logo na ceia de Natal. Então, de novo, a pressa, o atropelo, né? O E a tempo, tragédia. né? De novo, o tempo. E aí tem toda uma história que envolve esse tempo entre o nascimento, entre a vida e a morte. E quando nós começamos a conversar sobre isso, eu falei, Adriana, tem um orixá do tempo? Quem será um orixá do tempo? Aí eu fui pesquisar sobre o Iroko e nós encontramos uma relação tão forte e o quanto que eles perpassaram por todas as dificuldades entre a vida e a morte. O pai do bebê foi parar num CTI com traumatismo crânioencefálico. A mãe suspendeu toda a possibilidade de entrar em trabalho de parto no ano novo e só foi parir 2 semanas depois, esperando o marido estar melhor para participar do parto. Então, essa foto tem uma história invisível, mas que teve um desfecho maravilhoso. A mãe conseguiu esfriar completamente o útero, uma doula maravilhosa que veio de São Paulo. Nós dialogamos com ela e eu falei: a gente precisa aquecer essa mulher novamente, porque ela esfriou a energia do parto. Isso é um diálogo de parteira, está aberta para essa sensibilidade. Nós fizemos uma fogueira, nós queimamos determinadas ervas nessa fogueira, simbolicamente, para que essa mulher pudesse abrir novamente os seus chakras, o seu campo, para receber o bebê. E com isso o bebê foi envelhecendo dentro da barriga. E nós estávamos lutando contra o tempo. E eu estava num limite de tempo, porque existia um médico obstetra que acompanhava paralelamente o pré-natal dela, né? Então, e esse médico estava de recesso de Ano Novo, Natal, Ano Novo. E como parte a responsabilidade técnica do domicílio é minha, é da enfermeira, nós não conseguimos contato com ele para dizer o que tinha acontecido. Então, eu estava literalmente nesse canal de responsabilidade. Compartilhei essa dificuldade com a obstetra do plantão, onde ela ficou internada. Ela passou as primeiras 24 horas internada numa maternidade pública do Sistema Único de Saúde. E lá a gente teve a confirmação pela ultrassonografia que estava tudo bem, que a gente poderia esperar mais um tempo, dentro daquele prazo de até 42 semanas, né? E, e, e o orixá do tempo esteve, de certa forma, protegendo, porque e mostrando os caminhos, os melhores caminhos para a gente conseguir o resultado que conseguimos. Ela não queria, de hipótese alguma, ir para o hospital. Ela dizia, não, o meu marido vai ficar bem e nós vamos ter o nosso filho, a nossa filha, em casa, como nós desejamos e planejamos, como nós escolhemos, com os profissionais que nós escolhemos. Aí, no trabalho de parto, esse bebê nasce com uma maturidade incrível. Ele nasce em movimento. Quando eu peguei esse bebê, ela está em movimento, em direção ao colo da mãe, com um olhar muito fixo, como dizendo, nós estamos aqui juntos, nós três estamos aqui. Então, a foto tem uma força, tem uma energia muito grande. A gente chega na mesma atmosfera, né, Mari? Mesmo clima, o mesmo desejo, mesmo, né? E aí essas energias elas se completam e se harmonizam.
né? Ninguém atrapalha ninguém, está todo mundo integrado. Que é, volta aí de novo, que eu comecei a falar da agrofloresta e não continuei, mas a agrofloresta, o principal conceito era esse, investir menos em proteção e mais em inclusão. Quanto mais a gente constrói juntos, né, menos ameaçados E a nós. sequência de fotos mostra isso, né? O quanto que foi importante para o trabalho a inclusão da doula, a inclusão da outra enfermeira obstetra, a inclusão da família, do companheiro que estava acidentado. Lembra? Lembro. E foi assim um E círculo, todos tiveram. feminino, né? O feminino é que segurou esse Sim, parto, que era eu, você, a doula, a fisioterapeuta, a fisioterapeuta, né? e é claro, a mãe, né? A Tati. Então, Nasceu uma menina. e nasceu Nasceu uma uma menina, menina. exatamente. Então, E assim, todos numa sintonia ah, de. e a família teve uma preocupação muito bonita, muito linda, foi com o nome, né, da criança, que eles combinaram, né, o pai e a mãe pactuaram isso de colocar o nome das avós, o sobrenome das avós, como uma forma política de não apagamento dessas mulheres que trazem, Isso foi né, incrível, né? as Foi famílias incrível. ao mundo. Foi lindo, né? Então, assim, Iroko de novo, porque o Iroko é uma árvore sagrada, né? Que por onde os orixás teriam descido ao mundo. Descido e subido, né? Porque eles, Ele está justamente nessa transição do tempo, né? E e da é ancestralidade também, né? uma raiz enorme, longa, né? Porque ela é ligada à ancestralidade. E o enraizamento na terra, né? Isso. Aterramento e a comunicação com o divino, Com o mistério, né? com o mistério. Isso é só uma das grandes histórias que temos. Tem Temos muita muitas histórias história. lindas, lindas e muito Uhum. Foi desafiadoras, como difícil essa. escolher, foi difícil, mas esse trabalho foi bem, bem completo, né? Foi um trabalho assim Foi. iniciado em todo o processo, era fora do Rio, né? Então a gente não pôde voltar muitas vezes ao Rio, voltava rapidinho, voltava para lá. Foi um trabalho de muito vínculo, muita convivência, né? E o resultado foi essa força singela, né? A força do simples, a força da essência, né? Você tem ali no foco o que interessa, você tem um bebê que conversa, né? Chega conversando, contando, que a Chegou gente não sabe qual é a conversando. idade que ele tem, né? E ele fez parte tanto desse processo, né? Foi. Bichinho, nossa, tão pequenininha. E assim, a gente, com essa história toda, aí nasce aquela criancinha tão pura, inocente, né? Acalmando todo mundo, a gente descabelada, né? Suada, Suada. sorrir, a gente esquece tudo, né? Foi ótimo. Uma taquicardia que dominava ali todo mundo batendo forte e torcendo e vibrando para que aquele bebê nascesse o melhor possível. Ela nasceu com uma potência que na foto você identifica, esse bebê não nasce em sofrimento. Agora, se tivesse colocado esta mulher numa sala de cesariana por conta de um protocolo, sem se reconhecer a história que ela construiu para aquele nascimento, seria o fim da força daquela mulher e da potência dela enquanto mãe da primeira filha. Então, esse também foi um dos grandes desafios. Seguir com ela passo a passo, no desejo, com segurança, com conhecimento técnico, científico e com a força do poder do feminino. E conjugando também com a força das entidades que eles acreditavam. Eu lembro que o Paulo nos mostrou um balé do Alabê de Jerusalém. Foi lindo. Então, tinha
todo o processo estava envolvido em questões culturais, sociais, né? E a religiosidade vivia dentro daquele universo, né? A relação deles com a natureza, a relação deles com a semente, com o crescimento dos alimentos orgânicos. Então, é família que eu considero famílias que estão reconstruindo o mundo, sabe? O século XXI está chegando com uma nova Arca de Noé, sabe? Replantando famílias com uma ética que nós estamos precisando renovar ou recriar, sabe? Então, eu me sinto plena nesse meu trabalho, que vai Nossa, há quase toda 43 anos, né? Eu me sinto completamente plena. Eu continuo por vício, porque há muito eu já podia ter parado, porque eu consegui vislumbrar tudo que eu achei que seria belo num toda processo de parteira fala a nascimento. mesma coisa. Oi? Toda parteira fala a mesma coisa. Pois é, mas a minha filha diz assim para mim: mãe, são 68 anos de idade que você já pode desacelerar um pouco, né? Convenhamos, né? Precisa de tudo isso? Sair de um plantão, quer dizer, sair de um parto, viajar, pegar a estrada, ir para outro lugar, né? Então, aí eu falei, mas os 68 anos são alimentados por essa energia do nascimento, né? Fazer o quê? Viver. E são as crianças da cultura visual, né? Elas já É, nascem e já têm as fotos do nascimento. Isso era raro, é raríssimo. porque era considerado assim uma invasão de privacidade, né? E nessa privacidade acontecia muita coisa, né, Mari? Muita Sim, violência, ocultava tudo. Era sempre sim, uma desculpa para não se falar em muita coisa, né? exatamente. Silenciar as mulheres e sequestrar Então, o nascimento da família, né? Então, assim, eu acho que esse tempo que a gente vive é o tempo da integração, sabe? O bebê chega trazendo um desequilíbrio, um desafio para todo mundo, é. né? Por mais que seja esperado, né? Uhum. Negado, é sempre um desafio você receber uma criança, né? Cuidar dessa criança, ver crescer. Sem Então, dúvida. a gente precisa mesmo viver cada tempo, cada dia, cada semana, cada lua. Foi lua nova, né? Foi lua nova. A lua do renascimento. É. E o bebê foi concebido no Vale da Lua. Tem muito mistério nessa história toda, sabe? Me diz uma coisa, como é que vocês se encontraram? Como é que, nem sei se vai caber aqui, mas eu queria saber como é que se deu esse encontro de vocês. Tinha um congresso internacional de ecologia do parto e nascimento, com a vinda de Michel Odin, que é um, um profissional maravilhoso, um cientista, um estudioso do parto e das questões da fisiologia do parto. Então, e nós, na mesma época, tínhamos a notícia de que existia uma mortandade de crianças na região dos lagos. Então, tinham morrido 82 crianças, e aquilo tinha ido para investigação e ninguém chegava a resultado nenhum. Então, nós fizemos o primeiro Fórum Popular de Parto e Nascimento. Nós queríamos incluir essas mães que perderam os filhos nessa conferência, mas houve uma dissidência da comissão organizadora e nós trouxemos as mulheres que perderam os seus filhos da região dos lagos, colocamos num outro anfiteatro para conversar sobre os motivos. E os motivos são os mais dramáticos possíveis, e nós não temos solução disso até hoje. E lá eu precisava documentar isso. Então eu perguntei se a Adriana poderia nos ajudar nesse sentido, porque ela estava a serviço, a trabalho, mas nós não tínhamos dinheiro para pagar. Então ela dedicou as horas do trabalho dela fotografando esse fórum, que inclusive foi um ato de rebeldia e de
cidadania, porque nós entramos com a fanfarra da Baiomi, celebrando a entrada dessas mulheres com os bebês representados por bonecos de fralda. A Baiomi foi na frente jogando água de cheiro e flores Um cortejo, em todos os componentes do Congresso Internacional, e nós depositamos esses bebês no palco e fizemos um ato público, um ato político. E foi assim que eu encontrei a Adriana, e foi assim que eu disse para ela: bom, eu acho que você merece conhecer um pouco sobre parto e nascimento. Eu fiquei, quando eu cheguei lá, que vi esse fórum, comecei a escutar os depoimentos, era uma coisa assim, como é que se distorce a vida assim? Tem tanta violência envolvida nisso. Peraí, o que está acontecendo? Que corpo é esse que está sendo disputado, né? E aí que eu me interessei pelo assunto. Não, como é que eu nunca percebi esse assunto antes? E procurei a Marilanda depois, né, do fórum. Nós não nos conhecíamos muito bem, né? Só nos conhecemos lá no fórum. E disse a ela que eu gostaria muito de acompanhar o trabalho, né, dela. E ela topou, achou a ideia ótima, porque para Marilanda um sintoma de saúde, né, é a arte. Eu percebi que assim a gente tinha metodologias, eu na fotografia e ela no cuidado, que eram metodologias que integravam de convivência, de tempo, né, de observação, muita observação. Horas de O meu observação. trabalho é lento, por isso, assim, né? Eu fico prestando atenção nos detalhes, assim, e essa invisibilidade que ela se referiu, eu não me faço de invisível, eu me torno pelo grau de vínculo e convivência. Sim. Então, assim, a gente chega na mesma atmosfera, né, Mari? Mesmo clima, o mesmo desejo, mesmo, né? E aí essas energias elas se completam e se harmonizam, né? Ninguém atrapalha ninguém, está todo mundo integrado. Eu tinha aquela imagem de parto que era o bebê nascendo, enfim, era como se fosse uma imagem acabada. E tanta coisa secreta acontece, né? Entre os murmúrios, entre as dores, entre o desejo, entre o medo, tudo de que a gente é feito, de que a gente é formado, né? Quando a gente vê um bebê que acabou de nascer, você renasce. É uma coisa incrível, né? Você passa por um processo, quanto mais compartilhado, e no caso a metodologia de trabalho meu e da Marilanda é um trabalho compartilhado, é um trabalho de acompanhamento, é um trabalho cuidadoso. E esse cuidado eu aprendi com a Marilanda. Eu posso dizer até que eu aprendi a fotografar parto com a Marilanda. Quando eu fui fotografar parto, tudo era diferente de todas as outras fotografias, né? A luz tinha que ser baixa luz para não incomodar a gestante, não atrapalhar, não interferir, né, no processo de nascimento. Sempre todos os espaços eram pequenos do seu modo, às vezes era até uma casa grande, mas ficava pequeno pelo acolhimento, sabe? Tudo vira um útero. E eu tinha que circular para aquele espaço sem atrapalhar ninguém, sem ocupar aquele espaço como uma ciranda. Cada um tem o seu meio de circulação ali na cena do parto. Somado a isso, e sem luz, eu trabalhava o tempo todo com limite, né? E a Mari que foi me ensinando qual era o processo interno que eu não via. Ela que me trouxe o imaginário, ela que desconstruiu esse imaginário que tanto me afetou como mulher, além de fotógrafa. E foi uma pequena revolução, né? Eu acho que eu nasci de novo a partir desse trabalho e ele tem muita importância para mim por isso. Também agora nós estamos vamos dizer assim, trocando amorosidades das nossas relações, né? Dizer o quanto que também para mim foi revelador o trabalho,
o quanto que ele cresceu, o quanto que houve uma complementação do conhecimento, a ampliação do cuidado, tudo a partir das imagens. Porque nós discutíamos cada foto, cada sessão de família, e o quanto que cada família revelou para nós do que é família. Eu aprendi o que é família trabalhando com diversas famílias. Eu curei os meus traumas de família vendo outras famílias. Então, é um recurso, a fotografia é um recurso, a imagem, né? É um recurso incrível, terapêutico, pedagógico, revelador, né? E produtor de conhecimento.